forma nenhuma, ou seja, não veda de forma absoluta o chamado ensino domiciliar. Dá uma discussão agora, com o período da pandemia, se haverá adoção ou não desse ensino domiciliar, mas a Constituição Federal ela proíbe qualquer de suas espécies que não respeite o dever, né? Não respeite o dever de solidariedade entre a família e o Estado, né? Como o núcleo principal para a formação educacional das crianças, dos jovens e dos adolescentes, né? Lá no artigo 205 da Constituição Federal, ele começa: é dever do Estado, da sociedade e da família. É dever do Estado, da sociedade e da família. Então, a educação é dever do Estado, da sociedade e da família. Por isso, a importância desse entendimento nesse recurso extraordinário 888, 815 do STF. Temos também, por exemplo, a educação inclusiva, né? Muito discutida na atualidade e sempre gera uma boa discussão. Outra decisão interessante também no direito realista, o jusrealismo, desta vez na ação direta de inconstitucionalidade, número 6.590, né? Número 6.590, aonde o STF deixou claro que paradigma da educação inclusiva, inclusiva, não essa exclusiva que se vê todos os dias, inclusiva, é o resultado de um processo, né? Que processo é esse? Um processo de conquistas sociais, né? Que afastaram a ideia de vivência segregada das pessoas com deficiência ou com necessidades especiais, para inseri-las, ou seja, colocá-las no meio das outras, inseri-las no contexto da comunidade, né? E também, da mesma forma, subverter esse paradigma, que significa, além de grave ofensa à Constituição de 88, um tremendo retrocesso aí na proteção de direitos desses indivíduos, né? Então, de proteção dessas pessoas. Então, a Política Nacional de Educação Especial é questionada nessa ADIM 6.590, né? Na verdade, ela contraria o paradigma da educação inclusiva por claramente retirar a ênfase da matrícula no ensino regular, passando a apresentar esse último, né, como mera alternativa dentro do sistema de educação especial. Desse modo, tem um decreto, o decreto 10.502 de 2020, decreto 10.502 de 2020, ele veio fundamentar essas políticas públicas, né? As políticas públicas que tinham aí a intenção, ou demonstravam essa intenção, de fragilizar o imperativo da inclusão de alunos com deficiência, aqueles alunos com deficiência, ou se não com transtornos globais do desenvolvimento, né? E também as altas habilidades, ou também a superdotação na rede regular de ensino. Então, esse decreto 10.502 de 2020 veio exatamente para trazer uma paridade, uma igualdade. Temos a DIN 5.357, que tratou exatamente desse público, né? Aqueles que estão lá amparados pela Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em relação, logicamente, ao ensino inclusivo, né? O ensino inclusivo. A Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com deficiência concretiza o princípio da igualdade, aquele princípio de que todos devem ser tratados de forma igual, como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana, como prevê a nossa Constituição Federal, lá no artigo 1º, inciso 3º. Então, para quem está envolvido nessa área da educação inclusiva, essa DIN 5.357, ela traz aí um grande ensinamento em relação a essas pessoas que têm aí deficiência, não é verdade? A Constituição Federal, lá no artigo 205, também está previsto na Constituição do Estado do Acre,
no artigo 188, também previsto na Lei Orgânica do Município de Rio Branco, no artigo 131, diz que a educação é um direito de todos, né? É um direito de todos e dever do Estado, dever da família, dever da sociedade, né? Então, ela será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, a colaboração da sociedade, e sempre irá visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, não interessando se a pessoa tem deficiência ou não tem deficiência, a pessoa sempre será o objeto aí do pleno desenvolvimento, conforme prevê o artigo 205 da Constituição Federal. Então, o preparo dessa pessoa para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, né, é o objetivo aí do artigo 205 da Constituição Federal. Também a lei orgânica, no artigo 146, diz que fica facultado o ensino da Bíblia nas escolas públicas municipais. Eu achei interessante isso aqui. Está previsto na Lei Orgânica do Município de Rio Branco, lá no artigo 146. Nós temos e vivemos um país laico, né? Conforme prevê o artigo 19 da Constituição Federal, e é um direito de todos professarmos a religião que nós bem entendermos, né? Um direito fundamental previsto lá no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Enfim, a Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, traz lá no seu artigo 1º, né, que a educação ela deve abranger sempre os processos formativos, né, processos de formação que devem se desenvolver ou desenvolverem-se, né, na vida familiar, também na convivência humana, também no trabalho, da mesma forma nas instituições de ensino e pesquisa, como bem também deve ser nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, já que a cultura é um direito social previsto no artigo 214 da Constituição Federal, não é verdade? A Lei 9394 de 96, lá no artigo 1º, também no parágrafo 1º, traz que a LDB ela disciplina a educação escolar, né, conforme prevê aquela competência privativa da União, lá do artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal. Então, ela disciplina a educação escolar, né, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, né? Então, essa lei 9394 de 96 também traz lá no artigo 1º, parágrafo 2º, que a educação escolar, não é verdade? A educação escolar, logicamente, que nós temos aí o ensino. O foco deve ser o ensino na escola, porque ensino é espécie do gênero educação. Educação é gênero e o ensino é a espécie, não é verdade? Então, temos aí a educação escolar, ela sempre deverá estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. Então, não é só matemática, não é só português, não. É também ao mundo do trabalho, a especialização, por exemplo, e a prática social, né? Então, a Lei 9394 de 96, lá no artigo 21, diz que a educação escolar, ela compõe-se de, logicamente, ensino básico e ensino superior, ensino básico e ensino superior. O artigo 21, inciso 1º, traz a educação básica. Essa educação básica, ela é formada pela educação infantil, lá do artigo 29 da Lei 9394 de 96, pela educação fundamental, do artigo 32 da Lei 9394 de 96, e pelo ensino médio, lá do artigo 35 da Lei 9394 de 96. Então, a educação básica, ela é formada pelo ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Já no artigo 43, nós temos aí o ensino superior, né? O artigo 21, inciso 2º da Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, ela traz o ensino superior, que começa a partir do artigo 43, né? A Lei 9394